Bom, pessoal, você que está interessado aí em aprender equações trigonométricas, você que vai prestar aí a prova do currículo internacional, pode me acompanhar aqui nesse vídeo. Eu vou estudar esse assunto, vou seguir o capítulo 13 desse livro, é o livro do Hayes Mathematics, que é um livro muito adotado pelas escolas internacionais, tá? E vamos lá, eu vou resolver aqui, vou explicar alguns exemplos, vou resolver alguns exercícios e vocês podem depois, se tiver alguma dúvida, colocar nos comentários, ok? Bom, então o capítulo 13 desse livro trata justamente das equações trigonométricas, Trigonometric Equations and Identities. Bom, esse capítulo é dividido em 5 tópicos, tá? Mas nesse vídeo aqui vamos abordar apenas as equações trigonométricas e em vídeos posteriores a gente pode abordar outros tópicos, tá? Para que esse vídeo aqui não fique muito grande. Bom, ele começa com um problema de abertura, né? Vamos ler aqui esse problema. Andrew is watching a Ferris wheel rotate at constant speed. Ferris wheel, a tradução disso aí para o português seria roda gigante, tá? Então é uma roda gigante que está girando com uma velocidade constante, ok? There are many lights around the Ferris wheel, and Andrew watches a green light closely. Então aí ele está dizendo que existem várias luzes ao redor da roda gigante e o Andrew ele está observando uma luz vermelha bem de perto. The height of the green light after t seconds is given by h of t equals 10 sinus of pi over 50 times t minus 25 plus 12 meters. Então ele está dando aí uma função da altura dessa luz verde, tá? Conforme a roda gigante gira. Então é uma função senoidal, uma função seno. A gente vai modelar essa função aqui no Desmos, num gráfico que vocês podem acessar pela internet. Vou mostrar aqui para vocês, só um minutinho. Tá aí. Esse é o site do Desmos, tá? Com ele você pode traçar qualquer gráfico de qualquer função de uma maneira bem fácil. Por exemplo, como a gente está tratando aqui de uma função senoidal, eu vou pedir para traçar a função mais simples possível, que é o seno de x. Reparem na simplicidade, né? É só digitar ali seno de x que ele traça automaticamente uma função seno. Se quiser uma função cosseno, vamos trocar aqui seno por cosseno e tá lá a função cosseno. Ok? Bom, mas a função que foi dada é uma função mais complexa, né? A variável independente a gente está chamando de h, ok? Então o eixo y aqui vai ser representado pela altura. A função dada é uma função seno. Vamos colocar entre parênteses. O que mais que tem lá? É o seno, tem o 10 multiplicando aqui na frente, vamos colocar o 10 aqui multiplicando então a função seno. Repare que aumentou bastante, né, a amplitude, ou seja, essa constante que geralmente pode ter uma constante aqui ou não, se não tiver é porque a função seno está sendo multiplicada por 1, né? Mas se tiver um número aqui, significa que a amplitude, que é essa distância entre o pico do gráfico até o eixo x, isso é chamado de amplitude, é dado justamente pelo número que tiver aqui multiplicando a função seno, ok? Dentro do argumento da função seno eu tenho um π sobre 50. O π, basta você escrever π, que ele vai automaticamente alterar para o número π, para o símbolo, né, para a letra grega π, que representa o número irracional 3.14. E para colocar π sobre 50, o que a gente faz? Coloca a barrinha da divisão, que automaticamente ele muda para o denominador. Então, π sobre 50, vamos mover aqui o cursor agora.
tá? Vamos completar. Abre parênteses, agora a variável x é representada pela letra t, tá? Que seria aí o tempo, né? X então seria o tempo, menos t menos 25. T menos 25, fecha esse parênteses, e do lado de fora ainda tem mais 12. Olha só o que essa soma de mais 12 faz com a função. Ela desloca toda a função para cima, né? Ela desloca a função de 12 unidades para cima. Ok? Tá, então desenhei aí a função, a altura da lâmpada, da luz, que o Andrew observa conforme a roda gigante gira. Então o que isso aqui está mostrando? Que a altura da luz vai subindo, depois descendo, depois sobe de novo. Então a função seno é uma função bastante apropriada para representar como que a altura de algum objeto, por exemplo, varia, ainda mais se esse objeto estiver preso a uma roda gigante, porque aí essa altura ela está variando periodicamente, né? Tem momentos que ela está lá no alto, tem momentos que ela está lá embaixo. Então a função seno é bastante apropriada para isso, tá? Então esse programinha aqui é só digitar na internet, abre o navegador aí de sua preferência, digita Desmos, que você vai acessar essa ferramenta, bastante útil, tá? Quando estiver estudando. Beleza, vamos voltar para o livro. Bom, então esse é o problema de abertura, tá? E aí ele ainda completa aqui, things to think about. At what height will the green light be after 50 seconds? Ou seja, qual vai ser a altura que a luz verde vai estar após 50 segundos? Pelo gráfico a gente consegue ver. Veja que se eu quero 50 segundos está no eixo X, né? Que a gente trocou aqui o X pelo T. Então, as medidas de tempo vão ser representadas no eixo X. 50 segundos estaria aqui, melhor dizendo, né? Entre 40 e 60. Em 50 segundos, vou dar um zoom aqui, até apareceu o número 50, a altura, essa altura vai estar no teu máximo, né? Vai estar justamente em 22 metros de altura, tá? Só projetar isso lá no eixo Y que a gente tem a altura dessa luzinha verde. Então, pelo gráfico, a gente consegue identificar facilmente o valor dessa função quando t é igual a 50. Algebricamente, o que a gente teria que fazer? A gente teria que substituir o t por 50 e resolver essa continha aqui, tá? Bom, voltando para o livro, essa seria uma das perguntas que poderia ser feita, né, para esse problema de abertura. Outra pergunta seria: How long does it take for the wheel to complete a full circle? Então, quanto tempo leva para a roda completar uma volta completa, um círculo completo? Novamente, voltando para o gráfico, a gente vê o seguinte, que ela completa uma volta quando a altura da luz verde volta para a sua posição inicial. Então, se a gente tomou aqui a posição inicial como sendo... Qual era a altura aqui nesse caso? A altura é dado por esse valor, né? Esse par ordenado representa... O primeiro número representa o valor de x, que é o tempo. Então, no tempo 0, o segundo número representa a coordenada y, que no nosso caso é a altura da luz verde. Então, no início, a luz verdinha já estava a uma altura de 2 metros, porque a gente está falando de uma roda gigante, né? Ou seja, se essa luz está presa na roda gigante, significa então que a parte mais baixa da roda gigante está a uma altura de 2 metros do solo, tá? Bom, o tempo para dar um giro completo é o intervalo de tempo para que a altura volte a ser de 2 metros da luz verde. Repare que isso vai acontecer aqui, né? No tempo igual a 100 segundos. 100 segundos aí, 1 minuto e 40 segundos, tá? Então significa que esse é o intervalo para a roda dar uma volta.
É o período de movimento dessa roda, período de rotação dessa roda, ok? Bom, voltando então para o problema de abertura, a última pergunta que a gente poderia fazer é: at what times in the first 3 minutes will the green light be 16 meters above the ground? Agora, ele está fazendo ao contrário da pergunta da letra B. Ou seja, ele está dando o valor da altura. Então, eu quero considerar uma altura de 16 metros e quero saber em qual tempo, né? Qual é o tempo, e ele dá um intervalo de tempo aqui que a gente vai levar em consideração, porque enquanto a roda estiver girando, aquele gráfico não termina nunca, né? Ele vai se estendendo até infinito, tá? Então ele limitou nos 3 primeiros minutos, tá? Os 3 primeiros minutos, como o tempo está sendo dado em segundos, lá no nosso gráfico vai corresponder a 180 segundos. Então, de 0 a 180, lá no eixo X, quais foram os tempos em que a luz verde atingiu 16 metros? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar no nosso gráfico, localizar aqui a altura de 16 metros, né? 16 metros, ok? E ver quais foram os tempos correspondentes. Ó, a coordenada Y ali tem que ser igual a 16. Se eu tirar o mouse daqui, ele para de marcar, então tem que ficar pressionando. E aí, qual é o valor da coordenada X que representa o tempo? 31,55 segundos. Então, aproximadamente após 31 segundos, a luz verde atinge a altura de 16 metros pela primeira vez, né? Mas ela vai continuar fazendo isso, né? Vamos ver aqui novamente, aonde que está 16, 15, vamos para o 16, mais ou menos aqui. Então, na descida, ela vai atingir a altura de 16 metros novamente em 68 segundos, após 1 minuto do início do giro. Tá? Depois ela vai fazer isso novamente. Vai fazer isso novamente na subida. Quero aqui 16, que o Y seja igual a 16. Isso vai ocorrer em 131 segundos. Repare que o limite é 180 segundos, né? Então, vamos ver se ela vai ter mais uma passagem pela altura de 16 metros. Vai ter, ó, 168 segundos, né? E aí, como está sendo limitado em 3 minutos, a gente tem que parar por aqui. Então, esses foram os valores do tempo em que a luz verde atingiu 16 metros. Bom, então, voltando lá para o problema de abertura, veja que o que é uma função senoidal, né? Uma função trigonométrica, tá? E que tipo de problema ela se aplica, tá? Então, eu conhecendo a função matemática do movimento dessa luz verde, eu posso responder a perguntas desse tipo, seja graficamente, ou seja algebricamente, né? Nós vamos ver como resolver problemas de equações trigonométricas algebricamente. Bom, vamos entrar então no primeiro tópico, que são as equações trigonométricas propriamente ditas, ok? Bom, linear equations such as 2x plus 3 equals 11 have exactly one solution. Quadratic equations of the form ax squared plus bx plus c equals 0 with a different 0 have at most 2 real solutions. Então, ele começa aqui falando das duas equações mais conhecidas, né? Que são as equações de primeiro grau, tá? E as equações de segundo grau, ok? Também chamadas de equações lineares e equações quadráticas. As equações do primeiro grau têm exatamente uma única solução, ou seja, existe apenas um único valor para x que satisfaz essa conta aqui. Ao multiplicar esse valor por 2 e somar com 3, tem que dar 11, né? E aqui a gente consegue resolver uma equação do primeiro grau até de cabeça, né? Veja, esse 3 passa para lá subtraindo, vai dar 8,
o 2 vai para lá dividindo, então fica 4. Ou seja, somente para x igual a 4 é que essa conta aqui da esquerda vai ser exatamente igual a 11. Né? 2 vezes 4, 8, 8 mais 3, 11. Então as equações lineares têm exatamente uma única solução. Já uma equação quadrática, uma equação do segundo grau, ela tem até duas soluções reais, né? Ou seja, ela pode ser uma equação que não tem solução nenhuma, ou seja, não exista um valor de x que satisfaça essa equação. Nesse caso aqui, essa forma padrão da gente escrever uma equação quadrática significa que essa conta aqui da esquerda tem que dar zero, né? Eu tenho que descobrir quais são os valores de x, que quando eu substituo aqui e resolvo, o resultado dá zero. Tá? Obviamente eu tenho que conhecer os coeficientes, eu tenho que saber quais são os valores dos coeficientes que geralmente são dados na equação. Tá? Mas eu posso ter uma equação que não tenha solução nenhuma, ou seja, não existe nenhum valor de x cujo resultado dessa soma, dessa expressão vai dar zero. Eu posso ter equações que tenha uma única solução, um único valor que vai satisfazer essa conta. E eu posso ter equações que têm duas soluções, né? Dois valores de x que vão satisfazer esse resultado aqui, essa conta. Tá? Então, equações lineares têm exatamente uma solução, equações quadráticas têm, no máximo, duas soluções reais. Tá? Continuando aqui. Trigonometric equations generally have infinitely many solutions unless a restricted domain such as x is greater than or equal to 0 and is less than or equal to 3 pi is given. Então o que ele está dizendo aqui? Que as equações trigonométricas geralmente têm infinitas soluções. Vocês viram lá no gráfico, né, do Desmond que conforme a roda continua girando, tá, a altura daquela lâmpada vai passando pela mesma altura diversas vezes, infinitas vezes, a não ser que eu limite o intervalo de tempo em que a roda estava girando, né? Que aqui no caso é o domínio da função, né? Domínio da função, nesse caso aqui, que é o valor de x, está sendo representado na forma radiana, né? 3π, tá? Mas eu poderia utilizar isso também, no caso do problema de abertura, em segundos, né? Limitar como a gente limitou no outro exemplo aqui, no exemplo no C, at what times in the first 3 minutes. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está dando o domínio dessa função. O domínio são os primeiros 3 minutos, tá? E aí quais foram os valores do tempo em que a luz verde atingiu a altura de 16 metros. Ok? Bom, então as equações trigonométricas podem ter infinitas soluções, a menos que um domínio seja considerado. Então, olha lá, ele até volta a citar o problema de abertura. For example, in the opening problem, the green light will be 16 meters above the ground when 10 sinus of pi over 50 times t minus 25 plus 12 equals 16 meters. Isso aqui é a equação, né? Então, ele está dizendo que a luz verde ela vai estar a 16 metros quando o valor da função for exatamente igual a 16. Em outras palavras, quando o valor de y, né, ou o h, como aqui no probleminha, ele for igual a 16. Tá? Então, a gente teria que... se eu tiver um gráfico, eu vejo graficamente quais são os valores do tempo. Se eu só tenho aqui a equação, eu tenho que resolver essa equação para descobrir quais são os valores de t, que é justamente o que a gente vai ver algebricamente. This is a trigonometric equation and it has infinitely many solutions provided the will
provided the wheel keeps rotating. Então, o que ele está falando aqui? Que isso aqui é exatamente uma equação trigonométrica, tá? Uma equação trigonométrica é quando uma função trigonométrica assume um determinado valor. E eu quero descobrir a incógnita x, né? Nesse caso aqui, o tempo, tá? Então, uma equação trigonométrica é isso. E ela tem infinitas soluções, né? Se a roda continuar girando. Então, enquanto ela continuar girando, tem infinitos instantes de tempo que a roda, que a luzinha verde atinge a altura de 16 metros. For this reason, we need to specify if we are interested in the first 3 minutes of its rotation, which is when t is greater than or equal to 0, and t is less than or equal to 180 seconds. 3 minutes, 3 minutos, 180 segundos. Então, eu restringi um domínio para essa função, então eu deixo de ter infinitas soluções e passo a ter um número finito, né? Posso ter 0, às vezes posso, no domínio que foi especificado, às vezes a luzinha não vai passar por essa altura de 16 metros. Posso ter uma, posso ter duas. Três instantes de tempo, 3 soluções para essa equação trigonométrica, ok? Então, a restrição do domínio é importante para a gente identificar ou calcular o número correto de soluções da equação. Bom, aí aqui ele diz agora que we will examine solving trigonometric equations using pre-prepared graphs, technology and algebra, ou seja, ele vai mostrar 3 maneiras de resolver as equações trigonométricas. A primeira eu meio que já mostrei, né? Que é através de gráficos. Aqui tem alguns mais exemplos, mas a gente vai pular, uma vez que a gente já viu a parte de gráfico. Utilizando tecnologia, que seria utilizando calculadoras específicas, né, para esse tipo, calculadoras que consigam traçar gráficos. Existem calculadoras nesse sentido, a GDC, que a gente consegue utilizar até online. Depois eu gravo outro vídeo mostrando isso. Ok? E a terceira forma é algebricamente, é fazendo continha, e é essa forma que a gente vai ver agora. Tá? Então vamos pular tudo isso. Vamos vir para cá. Solving trigonometric equations using algebra. Using a calculator, we get approximate decimal or numerical solutions to trigonometric equations. Então, o que ele está dizendo aqui? Que geralmente quando a gente utiliza a calculadora para resolver uma equação trigonométrica, a gente obtém um valor aproximado, né? Porque muitas das vezes o valor x obtido ele vai ter infinitas casas decimais, e aí a gente tem que arredondar para alguma casa decimal de acordo com os algarismos significativos daquelas medidas, ou a precisão, enfim. Sometimes exact solutions are needed in terms of pi, and these arise when the solutions are multiples of pi over 6 or pi over 4. Então, o que ele está dizendo aqui? Que em algumas situações a gente quer as soluções exatas, né? E aí, se a gente quer a solução exata, é mais conveniente a gente trabalhar com o número π, tá? A gente vai obter soluções em termos de π, principalmente quando essas soluções são múltiplos de π sobre 6 e π sobre 4, ok? O que é π sobre 6 e π sobre 4? Isso dado em ângulos, tá? Π sobre 6 corresponde... o π é um número irracional, né? O π é 3,14. Mas a medida angular, a gente costuma representar o ângulo π em graus por 180 graus. Tá? Então, 180 graus corresponde ao número π, a π radianos, né? Então, e aí, nesse caso, π sobre 6... é 180 dividido por 6, que vai dar 30 graus. Então, π sobre 6 corresponde a 30 graus. Ou o π sobre 4
180 dividido por 4 vai dar 45 graus. Então, quando as soluções são múltiplos de 30 graus ou 45 graus, é mais interessante a gente obter soluções exatas em termos de π. Nós vamos ver isso daí em detalhes, ok? Exact solutions obtained using algebra are called analytical solutions, tá? Então aqui é só para uma questão de nomenclatura. Os matemáticos costumam, os físicos também, né, costumam chamar soluções exatas, tá, de equações, de soluções analíticas, tá? Ou seja, não são soluções aproximadas, são soluções exatas, soluções analíticas. Continuando, we use the periodicity of the trigonometric functions to give us all solutions in the required domain. Então, a gente vai aproveitar o fato das funções trigonométricas serem funções periódicas para obter todas as soluções dentro do domínio requerido, tá? Remember that sinus x and cosinus x both have period 2π and the tangent x has period π. Vamos ver isso lá no Desmos? Vamos acrescentar uma outra linha, né? Tá? Se a gente precisar voltar para essa, não ter que escrever tudo de novo. Ok? Bom, vamos colocar uma função simples, y igual ao seno de x. Tá? Agora ela está aqui pequenininha. Vamos aproximar. Deixa eu apagar essa daqui para não ficar sobrecarregado o nosso gráfico. Tá, o que é o período de uma função seno? O período de uma função seno é o intervalo aqui ao longo do eixo x, de modo que a função começa a se repetir, né? Vamos pegar do zero. Então veja, no zero a função está crescendo. Quando é que a função vai cruzar o eixo x novamente? Vai cruzar o eixo x novamente aqui. Tá? Repare que o valor de x correspondente nesse cruzamento para baixo é igual a π, né? Que é 3,14. Tanto é que se eu der um zoom aqui cada vez maior, eu consigo melhorar a precisão. Então aqui é 3, aqui é 3,2, está passando próximo de 3,14. Tá? Então vamos voltar para o zoom aqui. Então deixa eu marcar esse ponto. Esse ponto está cruzando novamente o eixo x, então a altura aqui da função é 0, né? Quando cruza para cima, e é 0 quando cruza para baixo. Só que a função não está se repetindo. Por quê? Porque aqui ela estava subindo, aqui nesse cruzamento ela está descendo. Quando é que ela volta a se repetir? Ela volta a se repetir nesse cruzamento para cima novamente. Que, olha lá, o y dela é novamente 0, tá? E o x agora vale 2π. Então, para saber o período de uma função seno, eu tenho que ver a variação ao longo do eixo x. Ela variou de 0, inicialmente aqui, né, até 2π. Então, significa que o período da função seno é um período de 2π, que após 2π, ela começa a se repetir. Ela vai subir novamente, né? Eu também poderia obter pegando os pontos aqui no topo, né? Na crista do gráfico. Repare que o x aqui vale π sobre 2, o x desse aqui vale 5π sobre 2. Quando eu faço a diferença entre eles, 5π sobre 2 menos π sobre 2, isso vai dar 4π sobre 2, né? Os denominadores são iguais, então só preciso subtrair os numeradores. Vai dar 4π sobre 2 e 4π sobre 2, simplificando o 4 com 2, vai dar 2π. Tá? Essa aqui seria a forma mais simples, né? Que é fácil de você reconhecer, pegando os dois picos da função, quando a função está se repetindo. Ela está se repetindo, obviamente, nos dois picos. Tá? Agora, se você fizer ao longo do x, você tem que tomar esse cuidado para ver se, ao cruzar o eixo x, o ponto inicial estava subindo, se agora ele está descendo. Tá? Tem que ser dois pontos equivalentes, dois pontos de quando ele está cruzando e subindo.
ok? Bom, o mesmo acontece com a função cosseno. Vamos colocar aqui a função cosseno, y igual a cosseno de x, vamos apagar. Aqui já dá para ver a diferença, né, entre a função seno, que é a verde, e a função cosseno. Elas estão deslocadas, né? Isso aí depois a gente vai falar em algum momento, não sei se ainda nesse vídeo ou no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Vamos apagar a função seno e vamos determinar o período da função cosseno. A gente pode aproveitar que o pico está aqui no zero e marcar 2 picos consecutivos. Olha lá, a variação em x qual é? 2π menos 0 é de 2π. Então, tanto o período de uma função seno quanto o período de uma função cosseno é igual a 2π, tá? Então, está provado isso aqui no gráfico. Vamos ver agora uma função tangente. Y igual a tangente de x. Vamos apagar o cosseno. A função tangente é diferente, né? O gráfico da função tangente é diferente. E aqui é mais fácil para a gente determinar o período, né? Pegando justamente os pontos em que a função cruza o eixo x. Porque definitivamente, ó, esse ponto e esse ponto aqui são equivalentes. A função está cruzando o eixo x subindo, né? Então, ela está se repetindo. Aqui, ó, vocês podem estar se perguntando até onde vai, ela vai para infinito, tá? Ela vai para infinito e depois ela continua de menos infinito subindo, tá? Então, essa é a sequência da função tangente. Ela vem de menos infinito, cruza o eixo x, vai para mais infinito, depois ela volta para menos infinito, cruza o eixo x e vai para mais infinito, e assim por diante, ok? Então, a função, eu posso pegar 2 pontos equivalentes justamente no momento em que elas cruzam o eixo x, e repare que a diferença das coordenadas x correspondentes é igual a π. Então, significa que a função tangente ela se repete a cada π, né? Tem uma periodicidade igual a π. Tá bom? Bom, demonstrado isso, ok? Vamos voltar aqui para o livro. Então, ele faz isso como um lembrete, né? Lembrem-se que a gente pode utilizar a periodicidade das funções trigonométricas na hora de resolver uma equação trigonométrica para achar as suas soluções, tá? Mas a gente tem que lembrar que o período das funções seno e cosseno é igual a 2π e o período de uma função tangente é igual a x, ok? Bom, então ele está dando aqui um exemplo. For example, consider sinus x equals 1. We know from the unit circle that a solution is x equals π/2. However, since the period of sinus x is 2π, there are infinitely many solutions spaced 2π apart. Então ele está pegando o exemplo mais simples de uma equação trigonométrica, que é seno de x igual a 1. Ou seja, eu quero encontrar os valores de x cujo seno é igual a 1. A gente sabe que o seno no círculo trigonométrico, né? Pegando agora o círculo trigonométrico. Lembrem-se que no círculo trigonométrico o eixo x corresponde ao eixo dos cossenos, o eixo y corresponde ao eixo dos senos, ok? O ângulo de π/2, que é igual ao ângulo de 90 graus, né? 180 dividido por 2, igual a 90 graus. Então significa que π/2 está exatamente em cima do eixo dos senos. Quando isso acontece, significa então que o valor do seno desse ângulo é igual a 1. Tá? Então, para vocês poderem gravar onde que o seno é 0 e onde o seno é 1, é só olhar para o círculo trigonométrico, olhar para o eixo vertical, que é o eixo dos senos. Se o ângulo estiver representado em cima do eixo dos senos, então o seno desse ângulo vai ser 1 se ele estiver aqui em cima, menos 1 se ele estiver aqui embaixo. Tá? Então, por exemplo, o ângulo, esse ângulo todo aqui de
3π sobre 2, né, que é 270 graus, que seria vir até aqui, né? O seno de 3π sobre 2 é menos 1, tá? O ângulo está em cima do eixo y, em cima do eixo dos senos no círculo trigonométrico, mas está na parte de baixo, ok? Se o ângulo estiver em cima do eixo dos cossenos, por exemplo, o ângulo aqui ele é zero, né? O círculo trigonométrico, por padronização, a gente começa a contar o ângulo aqui nesse ponto, então ele é zero. Aqui é π sobre 2, aqui é π, 180 graus, 3π sobre 2 e finalmente 2π, ok? Bom, então se eu estou querendo calcular o seno de zero, se o ângulo está em cima do eixo dos cossenos, então o seno desse ângulo vai ser zero, tá? Então ele vai ser zero aqui, no ângulo zero, vai ser zero aqui, no ângulo π, vai ser zero novamente em 2π, então o seno de 2π, que é 360 graus, também é zero, e assim por diante, tá? Então, beleza. Eu quero, então, descobrir qual é o ângulo cujo seno vale 1. O ângulo cujo seno vale 1 é quando o ângulo estiver em cima do eixo dos senos, que é π sobre 2, certo? Então, a solução para essa equação é x igual a π sobre 2. Simplesmente, tá? Porém, a função seno, ela se repete, né? Enquanto a roda gigante, né? Fazendo novamente uma comparação lá com a roda gigante. Enquanto a roda gigante estiver girando, esse ângulo aqui ele está variando, tá? Vai dar uma volta, vai dar 2 voltas. Quando ele completar uma volta e voltar para cá, voltar para o eixo dos y aqui em cima, esse ângulo correspondente vai ter o seno novamente sendo igual a 1. Vai se repetir o resultado. E aí como é que eu descubro quanto que é esse ângulo? Tá? Esse ângulo vai ser dado justamente somando π sobre 2, que foi a primeira passagem pelo eixo y, com 2π. Né? Porque se eu der uma volta completa a partir daqui de cima, ó, eu volto para aqui em cima. Então, se eu somar π sobre 2 com 2π, eu descubro qual é o ângulo cujo seno vai dar novamente, vai dar 1. Então, vamos fazer isso aqui no quadro. Então, olha só, a gente está resolvendo a equação simples seno de x igual a 1. Já descobrimos que a primeira solução é x igual a π sobre 2, ok? E no círculo trigonométrico, essa aqui é a função dos cossenos, é o eixo dos cossenos, aqui é o eixo dos senos, ok? Bom, na primeira passagem aqui, eu tinha π sobre 2, ok? Na segunda passagem, para eu descobrir quanto vale esse ângulo todo, eu tenho que fazer π sobre 2 mais 2π. Certo? Porque ele está dando uma volta completa e está andando mais π sobre 2. Como é que eu faço essa conta? Vamos aplicar aquele macete, né? Eu posso multiplicar o denominador por 2π. Então vai ser 4π, todo mundo sobre, repito o denominador, 2. Isso aqui vai dar 5π sobre 2. Tá? Então essa é a segunda solução da equação trigonométrica seno de x igual a 1. Então, quando o ângulo for igual a 5π sobre 2, ok? O seno desse ângulo também vai ser igual a 1. Ah, eu posso continuar aqui girando? Se a roda continuar girando, eu vou ter outro ângulo em que o seno vai dar 1 novamente? Sim, eu vou ter outro ângulo em que isso aí vai dar 1. Como é que eu descubro esse ângulo? Bom,
Se com uma volta eu somei 2π, com duas voltas, vamos fazer aqui embaixo, né? Com duas voltas, eu vou ter que somar π sobre 2 com 4π, correto? Duas voltas corresponde a 4π. Novamente, vamos aplicar o macete. π mais 8π dividido, repito o denominador, agora embaixo de todo mundo, depois que eu faço essa multiplicação. Isso aqui vai dar 9π sobre 2. Ok? Então, achei uma outra solução para a equação seno de x igual a 1, que vai ser 9π sobre 2. E se a roda não parar? Bom, eu vou continuar somando π sobre 2 sempre com um múltiplo de 2π, né? Quando eu tenho uma volta só, é 2π. Se eu tiver duas voltas, mais do que uma volta, né? Eu vou multiplicar, eu vou pegar 4π, que é 2 vezes 2π. Se eu abrir a terceira volta, eu vou somar com 6π. Então, reparem que as soluções vão ser infinitas, se eu não limitar um domínio, e o resultado exato vai ser o seguinte, então. Né? Como é que eu posso escrever as infinitas soluções? Eu não vou escrever todas elas, porque é impossível, né? Mas eu posso escrever uma fórmula para as soluções. Vai ser π sobre 2 mais uma constante, um número qualquer, né? Um inteiro, melhor dizendo, vezes 2π, né? Porque se eu tenho uma volta só, o k vai ser igual a 1, eu tenho a segunda solução, né? Que vai ser π sobre 2 mais 2π. Se o k é igual a 2, que é quando eu dou mais do que uma volta, tá? Vai ser 2 vezes 2π, que vai dar 4π. Na terceira volta, já vai ser 6π. E assim, com essa fórmula aqui, então, eu demonstro a solução exata, eu represento todas as soluções possíveis para a equação trigonométrica seno de x igual a 1. Bom, só faltou definir o que é o k, né? O k, como a gente está vendo, ele vai ser um número inteiro, né? Ele pode ser 0, porque se ele for 0 aqui, anula esse termo e eu tenho a primeira solução π sobre 2. Ele pode ser 1, ele pode ser 2 e assim por diante. Agora, ele também pode ser valores negativos, né? Porque se eu girar no sentido contrário, eu também vou passar pelo eixo dos senos na parte de cima periodicamente. Então ele pode ser assumir tanto valores inteiros positivos quanto inteiros negativos, tá? Então ele vai ser, e pode ser 0 também. Então o número k, a constante k, vai ser um número inteiro, vai pertencer ao conjunto dos números inteiros. Então, essa é a solução exata para a função, para essa equação seno de x igual a 1. Então tá lá, aqui, voltando para o livro, né? Então, repare, a gente aproveitou o fato da função seno ter um período de 2π, né? Eu mostrei lá no quadro para vocês, mas sabendo de antemão que a função seno ela se repete a cada 2π, ou seja, a cada uma volta, então eu já poderia escrever direto a solução dessa equação como sendo π sobre 2, que foi o primeiro ângulo ali que eu encontrei, mais k vezes 2π, tá? Que é onde k é um número inteiro. Ok? Bom, aí ele faz uma observação aqui no livro. In this course, we will be solving equations on a fixed domain. Então a gente vai fixar um domínio, né? Então não vão ter infinitas soluções. A gente vai fixar um domínio. Olha, considere o x, né, na função seno de um valor até um determinado valor. E aí eu vou ter uma quantidade finita de soluções para a equação. This means there will be a finite number of solutions, que é justamente o que está dizendo ali. Tá bom, vamos resolver aqui o exemplo 3, tá? Solve for x, a equação, the equation 2 sinus x minus 1 equals 0.
for x is greater than or equal to 0 and x is less than or equal to pi. Reparem que aqui ele está especificando um domínio, então o domínio vai de 0 até π. Então veja aqui no círculo trigonométrico, né, o intervalo do domínio, ó, ele vai de 0 até π, então não vai nem completar uma volta, tá? Então essa equação não vão ter infinitas soluções, ok? Bom, primeira coisa que a gente faz depois de determinar o domínio lá no círculo trigonométrico é isolar a função seno de x, como se fosse uma equação do primeiro grau normal, tá? A gente isola o seno de x, então primeiro jogo menos 1 para lá, vai ficar mais 1, e o 2 vai para lá dividindo, então eu tenho seno de x igual a 1/2, tá? Então agora eu quero descobrir quais são os valores de x dentro do intervalo de 0 a π, quais são os ângulos, né, de x dentro desse domínio, cujo seno é igual a meio. Os ângulos que vão ter a função seno igual a meio são esses ângulos aqui, que ele já está dando para a gente os valores π/6 e 5π/6. Ah, mas como é que eu descubro esses valores? Para descobrir esses valores, aí a gente tem que, pelo menos, conhecer os ângulos, os valores do seno e cosseno dos ângulos notáveis. Seno de 30, 45 e 60, né? Então vamos lá para o quadro. Voltando aqui para o quadro, vocês se lembram como é que faz aquela tabelinha? Vamos anotar aqui seno, cosseno, tangente, aqui é 30 graus, aqui é 45 graus e aqui é 60 graus, que são os três ângulos notáveis, ok? E aí o que a gente faz? A gente começa colocando a sequência 1, 2, 3, né? No cosseno vai ser 3, 2, 1, é o contrário. E na tangente é 3, 1, 3. Tangente é a única diferente. No seno e cosseno eu vou botar todo mundo sobre 2. Ok? Sobre 2, sobre 2, sobre 2. Aqui, a tangente só tem denominador no primeiro e é igual a 3, tá? E agora eu vou botar as raízes. Claro que se eu botar a raiz de 1 é igual a 1, então não precisa botar a raiz, mas a raiz de 2 não dá um valor exato, então no 2 e no 3 eu coloco raiz, e aqui eu vou botar a raiz no 3, na parte de cima. Então é assim que se monta essa tabelinha 30, 45 e 60, ok? Bom, sabendo essa tabelinha, aí você consegue descobrir todos os ângulos possíveis da solução da equação trigonométrica. Nós vimos que a gente quer resolver agora seno de x igual a meio. Por essa tabelinha dá para ver claramente quando que o seno de x vai ser igual a meio. Ele vai ser igual a meio quando x é igual a 30 graus. Como é que eu passo isso para radianos? Porque lá no livro ele está dando a resposta em radianos. Bom, muito simples, né? Então, ele vai ser π no numerador, 180 dividido por 30 vai dar 6. Então, é π/6, tá? Então, a primeira solução lá no livro que a gente encontrou foi x igual a π/6. Como é que eu acho a próxima solução? Eu tenho várias maneiras de encontrar essa outra solução, mas uma das maneiras é a seguinte. Depois que você localizou o ângulo cujo seno vale meio, tá? 30 graus, e jogou lá para o segundo quadrante, que vai ser o outro ângulo cujo seno também vai ser meio, tá? Saiba que esses ângulos aqui eles vão ser simétricos, ou seja, eles são iguais. Aqui vale 30, que é π/6, aqui também vai valer 30, que é π/6. Então, para eu achar esse ângulo até aqui, né? Repare, a segunda solução vai ser esse ângulo, não vai ser esse ângulo completo, não. Essa linha vermelha aqui está indicando o domínio dessa função, que é de 0 até π, tá? O segundo ângulo que vai ser solução
dessa equação trigonométrica é esse que vem até aqui. Repare que para eu achar o valor desse ângulo, eu posso fazer a seguinte conta. Eu posso pegar π, que é tudo isso daqui, e subtrair esse ângulo que também é 30, como a gente viu. Eles são iguais, né? Então, como 30 graus é igual a π sobre 6, basta eu fazer π menos π sobre 6. Vamos fazer essa conta lá. Então, descobrimos que a conta que a gente tem que fazer é π menos π sobre 6, que é o ângulo de 30 graus, né? Esse vai ser o nosso segundo x. Bom, de novo vamos aplicar o macete. Eu vou multiplicar 6 por π e vou botar todo mundo sobre o mesmo denominador, porque aí agora eu posso fazer essa subtração. E aí 6π menos π, isso dá 5π sobre 6. Ok? Então, esta é a segunda solução da equação seno de x igual a meio, definido no domínio de 0 até π. Então, quando eu coloco um domínio, a equação não tem mais infinitas soluções, né? A quantidade de soluções que a equação tem vai depender justamente do domínio. Então, como ele está indo de 0 até π, então o ângulo só passa por essas duas posições aqui 2 vezes, tá? Ele não vai chegar a dar uma volta completa. Então, essas são as soluções da equação seno de x, 2 seno de x, né, menos 1 igual a 0, definida no intervalo de 0 até π. Ok? Bom, vamos pular esse exemplo, esse quarto exemplo aqui da equação trigonométrica com tangente, tá? Para a gente poder já resolver alguns exercícios com a função cosseno e a função seno. E aí depois a gente volta para a função tangente, ok? Então, por exemplo, ó, a gente quer solve for x on the domain 0, x is greater than or equal to 0, and x is less than or equal to 4π. Então, o domínio foi definido e as equações que a gente precisa resolver são essas aqui. Vamos resolver primeiro a letra A e a letra B. A letra A é uma função cosseno e a letra B é tem uma função seno, né? Começando pela letra A. 2 cosseno de x menos 1 igual a 0. Então, o domínio aqui está definido como sendo de 0 até 4π. Ou seja, nós vamos dar 2 voltas, né, no círculo trigonométrico. Deixa eu já fazer o círculo aqui. Então, a primeira volta é essa, 2π. 4π, então, são 2 voltas, né? Para a gente saber quantas voltas vão ser dadas, é só dividir o valor que tiver aqui por 2π, porque cada volta é igual a 2π, certo? Bom, vamos pegar a primeira equação. 2 cosseno x menos 1 igual a 0. Bom, a gente primeiro tem que isolar a função cosseno, né? Então, a primeira coisa é passar o 1 para lá. Então, 2 cosseno x igual a 1. E agora eu posso passar o 2 para lá, cosseno x igual a 1 sobre 2. Bom, então eu quero descobrir quais são os valores de x cuja a função cosseno vai ser igual a meio, tá? Então, a primeira solução eu encontro olhando para a tabelinha. Vamos voltar para a tabelinha. Quando que o cosseno vai ser igual a meio? O cosseno vai ser igual a meio no ângulo de 60 graus, né? Então, a primeira solução é x igual a 60 graus, que em radianos vai ser π sobre π, que é 180, dividido por 60, vai ser 3. Tá? Então, vamos localizar o vetor aqui no círculo trigonométrico. 60 graus vai estar mais aqui para cima, né? Próximo do eixo y. Tá? Então, aqui é π sobre 3. Ok?
Então, quando x é igual a π sobre 3, o cosseno de x vai ser igual a meio. Mas agora a gente está falando de uma função cosseno. O cosseno vai ser meio aqui no eixo dos cossenos, né? Se eu projetar, então, esse ângulo de π sobre 3 no eixo dos cossenos e prolongar, eu já encontro o próximo ângulo cujo cosseno vai ser igual a meio. O próximo ângulo vai ser esse daqui. Como é que a gente acha, então, esse ângulo, né? Vamos traçar o vetor para a gente conseguir enxergar melhor. Bom, da mesma forma que aqui tem π sobre 3, tem um ângulo de 60 graus, aqui também tem um ângulo de π sobre 3, né? Então, para a gente poder achar quanto vale esse ângulo, como ele está no quarto quadrante, eu vou sempre pegar 2π e subtrair justamente desse ângulo de π sobre 3. Ok? Isso aqui vai dar 6π menos π, tudo sobre 3. Isso vai dar 5π sobre 3, ok? Então aqui, esse outro ângulo é 5π sobre 3, tá certo? Bom, então lembre-se, quando eu estou numa função cosseno, eu tenho que sempre projetar na direção do eixo cosseno, que aqui é o eixo horizontal, tá? Para poder achar o outro ângulo cujo cosseno vai dar aquele valor, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quando eu estou numa função seno, eu projeto no eixo dos senos. Quando eu estou numa equação que tem cosseno, eu projeto no eixo dos cossenos. Bom, acabou aí, são apenas essas duas soluções? Não, porque o domínio vai até 4π. Então ele vai dar mais uma volta e vai passar novamente por essas posições aqui. Como é que eu acho esses outros ângulos? Lembrem-se que a função cosseno tem um período de 2π, né? Então, se ela tem um período de 2π, para eu achar a segunda passagem por esse ponto, o que eu faço? Eu pego o π sobre 3, que é da primeira passagem, e somo com 2π. Então, isso vai dar π mais 6π sobre 3, que é igual a 7π sobre 3. E faço, agora para achar a segunda passagem por esse daqui, eu faço 5π sobre 3 mais 2π, que vai ser igual a 5π mais 6π sobre 3. Isso aqui dá 11π sobre 3. Então, quais são as soluções encontradas para essa equação dentro do domínio? π sobre 3, 5π sobre 3, essa é na primeira volta, né? No intervalo de 0 a 2π, ele passa por esses dois pontos aqui. E depois, na segunda volta, ele vai passar por 7π sobre 3, que é aqui em cima, né? 7π sobre 3. E depois vai passar por 11π sobre 3, que vai ser aqui embaixo. 11π sobre 3. Ok? Então é assim que a gente resolve essa letra A. Vamos então para a letra B. Na letra B, eu tenho raiz de 2 seno de x igual a 1, no mesmo domínio, tá? Tá, então agora vamos fazer a letra B, que tem a função seno, né? Raiz de 2 seno de x igual a 1. Então vamos lá, vamos voltar para o quadro branco. Raiz de 2 seno de x. O seno de x já está quase que isolado, né? Só precisa passar o raiz de 2 lá para o outro lado. 1 sobre a raiz de 2. Racionalizando esse denominador, a gente tem raiz de 2 sobre 2. Olhando novamente lá na tabelinha, a gente já descobre quanto vale a primeira solução, né? X é igual a 45 graus. Passando isso para radianos, vai ser π, que é 180. 180 dividido por 45, é só vocês fazerem a continha aí rápido.
vocês vão encontrar π sobre 4, tá? Então essa é a primeira solução. Então, agora a gente quer a função seno, né? A função seno é aqui no eixo vertical, no eixo y. Vamos localizar o ângulo de 45 graus primeiro. Então, o vetor 45 graus, ele vai estar mais ou menos aqui no meio, né, do quadrante. Tá? Então, aqui é o ângulo de π sobre 4. E, como a gente está querendo a função seno, então eu tenho que projetar no eixo dos senos. E aí o prolongamento já vai me dar a segunda solução. Como é que eu faço para achar esse ângulo aqui? Bom, como está no segundo quadrante, o ângulo total aqui completo de meia volta é igual a π, né? Então, se eu fizer x igual a π menos π sobre 4, eu acho esse ângulo aqui. Já fazendo direto, de cabeça, isso vai dar 4π menos π, que é 3π, repete o 4. Essa é a segunda solução. Achou as duas primeiras? Fica fácil agora achar as outras duas, tá? Por quê? Porque a gente achou as duas soluções correspondentes à primeira volta. Então, quando eu faço a primeira volta, ele passa por esses dois ângulos, π sobre 4 e 3π sobre 4. A segunda volta, quando ele passar novamente, né? Como é que eu faço para achar esse ângulo aqui agora, né? Na segunda passagem? O que a gente tem que fazer? Eu tenho que pegar o ângulo da primeira passagem, que é π sobre 4, e somar com 2π. Isso aqui vai dar 9π sobre 4. E a segunda passagem por esse ângulo aqui, eu tenho que pegar o ângulo da primeira passagem, 3π sobre 4, e somar com 2π. Ok? Isso vai dar 8, 8 mais 3 dá 11, então é 11π sobre 4. Beleza, então essas são as soluções, né? Esqueci de anotar aqui, né? A outra, então, x igual a 3π sobre 4. Essas são as soluções dessa equação. π sobre 4, 3π sobre 4, 9π sobre 4 e 11π sobre 4. Ok? Bom, pessoal, então esse vídeo já está ficando bastante longo, né? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês tiverem dúvida, podem colocar nos comentários, tá? Que eu respondo. Depois eu vou gravar um outro vídeo, fazendo agora, colocando mais exercícios, tá? De equações trigonométricas envolvendo seno e cosseno, e vou fazer também da tangente, que é um pouquinho diferente das outras duas funções, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado aí. Se puder deixar um like para poder fortalecer o meu canal, eu agradeço a vocês e até o próximo vídeo.